pessoalmente, me parece que essa preparação deveria ser muito mais intensa. Deveria estar centralizada um pouco mais na oração. Uma quaresma que devia ser um momento forte de revisão de vida, através de um exame de consciência que é fundamental. Para além disto, digamos, a preparação deveria centralizar-se um pouco mais numa escuta da palavra, uma escuta da palavra também feita em termos de uma aposta pessoal e de um modo muito particular também renunciar àquilo que é supérfluo para que depois se possa partilhar. A Semana Santa é o grande momento da cidade de Braga a vários níveis. É, obviamente, em primeiro lugar, o seu principal foco de atração turística, por força das várias manifestações religiosas, em particular das procissões, mas não só, que se realizam durante esta semana, são centenas de milhares aqueles que ocorrem a Braga durante esse período. E, por outro lado, é uma semana também particularmente importante, porque é uma semana que afirma o espírito de comunidade fortíssimo que existe no nosso concelho, entre os bracarenses, porque são muitos, milhares também, aqueles que nessa semana, de forma mais direta, mas diria que ao longo do ano, de forma continuada, se empenham na concretização dos vários eventos da Semana Santa. Eu diria que a Semana Santa tem uma estrutura idêntica a todas as outras, só que também tem algumas particularidades, e são particularidades características do rito bracarense em todas as celebrações litúrgicas ou em quase todas. A Câmara Municipal de Braga é uma das entidades membros da Comissão das Solenidades da Semana Santa e, portanto, tem a responsabilidade, através, neste caso, da vereadora Lídia Dias, que tem o pelouro da cultura, de participar ativamente em toda a preparação das solenidades da Semana Santa e é um trabalho continuado que se desenvolve ao longo de todo o ano e não apenas durante o período da Páscoa. E assim tem acontecido ao juntarmos ao programa tradicional e àquilo que é a componente mais religiosa, a atividades culturais de várias ordem, exposições, ações de promoção turística, obviamente um esforço muito grande na componente de comunicação, que tem também um empenho fortíssimo da própria Câmara Municipal de Braga, que eu diria que é fundamental para o sucesso desta iniciativa. As irmandades que a organizam prestam um cuidado e um esmero digno de todo o encômio, manifestam um grande amor, não só à Semana Santa como um evento, mas como uma vivência espiritual. E, portanto, acho que de particular relevo o empenho que a Irmandade de Santa Cruz coloca, a misericórdia também na sua procissão e o próprio cabido, são efetivamente momentos que caracterizam a Semana Santa e lhe dão, eu direi, uma característica muito peculiar, por que não dizer quase única no mundo também. Portanto, a Semana Santa, podemos dizer, tem duas vidas. A primeira vida, a primeira existência, é este conjunto de rituais que se foram fazendo ao longo dos séculos, por tradição, ligado às suas confrarias, às irmandades, ao próprio cabido e aos rituais ligados à liturgia bracarense que se faziam na Sé e que foram feitos, digamos, autonomamente. Cada instituição fazia os seus rituais, os seus cerimoniais. A partir, sensivelmente, do final dos anos 40, quando digamos, o SNI, a estrutura do Estado Novo de promoção turística, desenvolvimento turístico, resolve
transformar a Semana Santa num segundo evento decisivo da cidade, porque já tinha o São João, que já era um evento turisticamente afirmado no contexto do cotidiano da cidade. Então o SNI pega na Semana Santa, cria um programa unificado das celebrações, embora os rituais e os cerimoniais fossem exatamente os que já se realizavam na cidade, e divulga. Portanto, é a partir daí que a Semana Santa se começa a desenvolver turisticamente e ganha um ascendente sobre as outras Semanas Santas que se realizam por todo o país. A Semana Santa é celebrada em toda a cristandade desde o início do cristianismo, e a Igreja propõe um tempo particular, que é a Quaresma, que é o tempo de preparação para a celebração dos mistérios da crucificação e morte e ressurreição de Cristo, e depois a Semana Santa, o Tríduo Pascal, que é um tempo mais particular de vivência desse período. Braga, como uma cidade marcadamente religiosa, naturalmente que expressou essas tradições, essas vivências ligadas à Quaresma e à Semana Santa de uma maneira muito especial e muito particular, que a distinguem hoje em dia de outras cidades onde se fazem exatamente os mesmos rituais. Portanto, o que é que distingue Braga e a Semana Santa de Braga? Naturalmente, desde logo a sua história. Braga, como sabemos, é uma cidade que durante quase 8 séculos foi governada por arcebispos, portanto, desde o tempo do Conde Dom Henrique até 1792 foi, digamos, um couto, com uma breve interrupção no século XV, e, portanto, toda a história da cidade de Braga, a história, digamos, desde a sua restauração no ano 1070 até aos nossos dias, é absolutamente marcada pelo papel da Igreja. Nós estamos precisamente aqui num espaço que é marcante para a Semana Santa de Braga, para aquilo que é a Semana Santa de Braga hoje, porque tivemos vários protagonistas ao longo da história da cidade, mas há um particular que instigou um pouco este ambiente, esta devoção particular à Paixão de Cristo, que é precisamente o arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus, que está sepultado nesta Igreja do Pópulo, que ele mandou fundar. Portanto, ele funda o convento de Nossa Senhora do Pópulo em 1596 e, de certa maneira, torna-se um ícone da veneração à Paixão de Cristo. Nesta capela onde nós estamos, ele vai fundar uma confraria, uma irmandade do Bom Jesus dos Passos, que depois vai se fundir à Irmandade de Santa Cruz já nos finais do século XVIII, em 1773, mas é a partir de 1597 que se começa a realizar nesta igreja, a partir desta irmandade que ele funda nesta capela, a Procissão dos Passos, que será uma das mais antigas expressões da vivência da Semana Santa de Braga atual. Ele aqui, neste cerco do Convento do Pópulo, vai criar a primeira via sacra monumentalizada da cidade de Braga, uma via sacra com 7 capelas de passos da Paixão de Cristo. Mais tarde surge a Igreja de Santa Cruz, que também toda ela devotada a esta devoção, também durante o século XVII, e depois o Bom Jesus do Monte, restaurado em 1723-24 por Dom Rodrigo de Morateles, que de facto vai exibir uma via sacra monumentalizada em capelas, que é um exemplar único em Portugal e, de facto, encontra poucas réplicas no mundo e, portanto, é um momento especial da cidade de Braga e tem uma ligação íntima à Semana Santa, porque precisamente também é um momento desta devoção à Paixão de Cristo. Se a Semana Santa replica aquilo que o calendário cristão indica, o Bom Jesus do Monte, de certa maneira, aponta durante todo o ano uma devoção que é muito cara aos bracarenses e podemos dizer que o Bom Jesus do Monte é também a expressão dessa especial dedicação dos bracarenses à vivência da Semana Santa e da Quaresma. Domingo de Ramos é, sem dúvida nenhuma, como que a porta de entrada na Semana Santa, né? E gostaria de referir o gesto de bater na porta para poder entrar, que é uma característica do rito bracarense. Tudo isto é feito através da cruz. A cruz de Cristo é que nos abre para uma perspectiva de vida diferente e aqui no caso concreto nos introduz também numa semana que deve ser diferente. Nos anos 60 vai ser inventada uma procissão a partir da paróquia de São Vítor e realizava-se no sábado da Aleluia à noite, portanto com o objetivo de, digamos, criar uma programação que mantivesse as pessoas em Braga entre a Sexta-feira Santa, em que havia a procissão do enterro, e o Domingo de Páscoa.
Uma procissão que não se repete em mais lado nenhum, que foi refundada em 1998, que é o cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo, mais conhecido por procissão de Nossa Senhora da Borrinha, que era uma espécie de memória das dores da Nossa Senhora, estava muito centrado no imaginário das 7 espadas de Nossa Senhora das Dores, e é uma chamada de atenção para, digamos, toda a história do povo de Deus, a história da salvação, à qual se liga o tríduo pascal. A Páscoa era celebrada e continua a ser celebrada pelos judeus antes de ser celebrada pelos cristãos, e a procissão conta-nos toda a história até à chegada de Cristo, até à fuga para o deserto, para o Egito, em que Nossa Senhora surge em cima da burrinha, e daí o nome dado à procissão. Tem um fio condutor, uma pedagogia muito interessante, muito oportuna, e que de facto deu novo brilho ao programa das Solenidades da Semana Santa de Braga, que se distingue atualmente como o mais importante realizado em território nacional. O rito bracarense coloca o rito do lava-pés no início da celebração da Eucaristia, né? Ele é sobretudo um estímulo, porque está a dizer-nos, ao fim e ao cabo, aquilo que nós procuramos efetivamente fazer na vida cotidiana da Igreja, que é, assim como eu fiz, fazei vós também. O ato de lavar os pés era característico dos escravos, que faziam aquilo só aos grandes senhores. A Igreja quer estar, digamos, nesse patamar de servir, assim, desinteressadamente, e que tem uma outra descrição, diz que Jesus pegou numa toalha e pôs com que ela, digamos assim, colocasse à sua própria cintura. Eu creio que a vida da Igreja hoje devia ser uma Igreja que vive com uma toalha na cintura, quer dizer, na sua vida toda, para poder efetivamente servir a humanidade em todas as situações, particularmente nas mais precárias. A primeira procissão, digamos, da Semana Santa, podemos dizer que, como introdução, é a procissão do Domingo de Ramos, que é a procissão chamada dos Passos, né? Mas aquela que efetivamente está, a primeira integrada na Semana Santa, é a procissão do Ecce Homo, e que relata aquele momento em que Pilatos, de modo porventura cobarde, na medida em que reconhecia a inocência do próprio Jesus Cristo, não tinha razões, digamos assim, para o condenar, mas a pressão do povo, aquela pressão exterior de alguém que grita crucifica-o, Pilatos vem a uma varanda e, porventura com um ar mais ou menos inocente, diz: eis o homem. Este homem débil, este homem fraco, este homem inocente, este homem que poderia reivindicar a sua inocência, mas que não o fez, um Cristo humilde, mas ao fim e ao cabo um Cristo que voluntariamente aceita dar a sua própria vida para a salvação da humanidade e que se entrega para que efetivamente a humanidade tenha uma vida mais humana. Essa figura que todos conhecemos, que é o ícone maior da Semana Santa de Braga, que é o Farricoco, é precisamente, digamos, a figura do penitente. Também eram designados por fogaréus, aliás, no século XIX a designação mais comum era os fogaréus, não eram os farricocos, precisamente porque eles carregavam durante a procissão os chamados fogaréus, que eram uma espécie de lâmpadas para alumiar o percurso dos penitentes. As ruas não tinham iluminação pública, como hoje em dia têm, portanto, e serviam para segurar os lanternins, que ainda hoje são carregados pelos farricocos durante a procissão. Depois, a sua figura acabou por ter um relevo desagradável, digamos, porque durante a procissão aproveitavam o anonimato para fazer denúncias públicas e acusações a pessoas que assistiam à procissão, e, portanto, aquilo tornou-se uma espécie de balbúrdia que o arcebispo de Braga, já nos finais do século XIX, é obrigado a intervir e proíbe mesmo
a saída dos fogaréus na procissão. Inclusive, depois há uma divergência com o horário de saída da procissão e mais tarde a figura reaparece, mas reaparece batizada. Portanto, a condição para reintegrar os fogaréus na procissão foi precisamente não terem esse papel acusatório, delator, que sucedia durante o préstito. Hoje tem um papel mais ordenado na procissão, continua a carregar as lanternas, embora elas já não tenham a mesma funcionalidade do passado, porque as ruas hoje em dia são iluminadas, mas continuam simbolicamente a carregar o que carregavam no passado. Eles estendiam-se ao longo do préstito para iluminar o percurso dos fiéis, que rezavam, cantavam e muitas vezes se penitenciavam em público, portanto, para remissão dos pecados, tinham esse peso que carregavam. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia carregam, digamos, os fogaréus à frente, carregam também as matracas, que eram um elemento fundamental. Ainda hoje, nas ordens contemplativas, nos conventos, continua-se a usar o sino para chamar, digamos, os religiosos, as religiosas para as orações comuns, e durante a Quaresma substitui-se pela matraca. Porquê? Porque o som da matraca é mais estridente, é mais desagradável, o som do sino, de certa maneira, é um som melodioso, e, portanto, é esse o efeito e a funcionalidade das matracas, é precisamente chamar as pessoas para as cerimónias, numa altura em que os sinos não podiam tocar. Naturalmente que hoje as coisas são diferentes, a Igreja também evoluiu, mas é importante, digamos, salvar esta tradição que está associada intimamente à Semana Santa de Braga. Portanto, as matracas já são uma imagem de marca, até porque os farrículos andam durante a quinta-feira, durante todo o dia, pelas ruas da cidade, a chamar as pessoas, não apenas para a procissão da noite, mas a chamar as pessoas para a penitência, que era isso que deviam fazer, era chamar as pessoas para se confessarem, para se arrependerem dos seus pecados, porque Cristo estava quase a ressuscitar e, portanto, os cristãos deviam estar preparados para esse momento particular e o momento mais importante do calendário cristão. Esta procissão, chamada teofórica, é uma procissão única no mundo. Não há parte nenhuma no mundo onde se celebra. Chama-se teofórica precisamente porque portadora de Deus. Não é? Dentro de uma urna é colocada uma hóstia consagrada, uma Bíblia e uma campainha. Não é? Uma Bíblia fechada. Isto é, a palavra de Deus está como que no silêncio, não é? Convidando precisamente a este silêncio para que depois a campainha é um símbolo também para acordar, para se alertar, para que efetivamente na manhã da ressurreição sejamos capazes de poder proclamar este Cristo vivo, este Cristo ressuscitado. Não é? Portanto, é o levar dentro de uma urna uma hóstia consagrada. A hóstia consagrada é esta que vai ser depois usada para, no dia da Vigília Pascal, no final da Eucaristia, fazer uma outra procissão eucarística, não é? Para dizer que, efetivamente, passou o silêncio, a Bíblia estava fechada, mas agora abre-se o livro da vida, que é Cristo vivo, que continua a falar e continua a proclamar, como missão que a Igreja tem, de, por um lado, de viver a Eucaristia, mas pela Eucaristia transformar também este mundo. Não é? Era realizada pela Irmandade de Santa Cruz, deixou de se realizar no início do século XIX, sensivelmente, e voltou a realizar-se em meados do século XX, portanto já com a organização do Cabido e das Irmandades da Misericórdia e de Santa Cruz. É uma procissão que é caracterizada, eu direi, pelo silêncio e pela tristeza, não é? Que naturalmente convida as pessoas, nomeadamente o silêncio, né, a meditar num amor que se entrega, num amor que se doa. Né? Tudo vai falando de tristeza, mas é uma tristeza que espera, não é uma tristeza de desespero, mas é uma tristeza de confiança. Né?
as cabeças cobertas, o ritmo, eu direi quase que melancólico e triste dos estandartes que se arrastam, né? Os farricocos que também eles sucumbem, digamos, perante o silêncio, e todos os outros figurantes, numa riqueza também impressionante, falam e querem expressar a dor da morte, mas num apelo a uma interioridade muitíssimo grande. Os primeiros cristãos passavam essa noite, digamos, em oração, esperando o anúncio solene da ressurreição, o triunfo de Jesus sobre a morte. Não? Um dos momentos significativos é a bênção da água. É com esta água que a própria Assembleia, digamos, também é aspergida, não? E que particularmente todos renovam as promessas do seu batismo. Não é? Este é o dia por excelência para ser batizado, digamos assim, para entrar na Igreja, porque a morte de Jesus Cristo, o seu coração trespassado, é como que uma porta por onde os cristãos devem entrar, para que depois digam que onde está um cristão, aí continua a estar um Cristo, sejam crianças ou particularmente adultos, que o fazem depois de uma caminhada, que chamamos o catecumenado, que é um tempo de preparação para que esta celebração seja vivida com outra consciência e outra responsabilidade. Olhando para o final, para a vigília pascal, né? Também gostaria de sublinhar um rito bracarense, e estou a referir-me àquilo que é peculiar, né? É aquele rito que nós chamamos do ascendite, em latim, que traduzido quer dizer acendei. Acontece que aqui em Braga, depois da vela ser acesa, que é o símbolo da fé, que todos possuem ou querem possuir, né? Depois de renovar as promessas, reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação, e numa simbologia de apagar uma vela 3 vezes e de uma ordem para voltar a acender essa própria vela, eu creio que está aqui uma carga e um significado muito grande a dizer-nos que, por limitados que sejamos, por imperfeitos, por muitas incapacidades que possamos ter, por muitas quedas, por muitas limitações, a vida é um contínuo recomeçar, a vida é um entrar nesta lógica da morte, por vezes, que nós celebramos na Semana Santa, para que depois mostremos também todo o esplendor da ressurreição a partir de uma vida autenticamente cristã. Nós vivemos num Estado laico e, portanto, obviamente que uma instituição como a Câmara Municipal não tem religião. Agora, nós não podemos dissociar-nos daquilo que é a realidade da comunidade em que estamos inseridos. E os bracarenses são, obviamente, um povo predominantemente católico, um povo que vive a Semana Santa com grande intensidade, e nós julgamos que, mais do que uma mera tradição, é também um gesto solidário com essa vivência que os bracarenses têm muito presente e com uma tradição que julgo que está presente em todas as famílias, em todas as casas, da recepção ao compasso pascal, e que também a Câmara Municipal franqueia as suas portas, e o que pretendemos é que no futuro não só os próprios colaboradores da Câmara, mas também todos os bracarenses sintam que este é um momento de passagem no domingo de cada quaresma.